O Ministério Público Federal ajuizou ontem uma ação pública pedindo o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão da Jovem Pan. O motivo é um alinhamento da emissora à campanha de desinformação que tomou conta do país em 2022, uma campanha de fake news, como o próprio Jair Bolsonaro gosta de dizer, com a veiculação sistemática de conteúdos que atentaram contra o regime democrático, segundo esse pedido do Ministério Público. O MPF ainda disse que as condutas praticadas pela Jovem Pan violam diretamente a Constituição e a legislação que trata de radiodifusão. No mesmo pedido, o MPF ainda pediu uma multa milionária à Jovem Pan, mais ou menos 10% do faturamento da empresa no ano anterior, e, obviamente, a emissora chiou muito, né, sobre essa decisão, sobre esse pedido do Ministério Público, mas não dá para ficar impune, né, Chico? A gente precisa ter alguma punição para quem usa a radiodifusão para propagar intencionalmente fake news. A gente não pode defender censura, isso não é censura, né? A gente precisa lembrar, o direito de imprensa, o direito de liberdade de expressão é supremo, mas ele esbarra nos outros artigos da Constituição, do Código Penal, que incluem não poder mentir, né? Claro, a peça do Ministério Público, a ação civil pública, eu li ontem, ela é muito minuciosa, ela lista ali vários momentos em que a emissora, em nome de um suposto pode-tudo em matéria de liberdade de expressão, em que eles pisoteiam a Constituição, em que eles falam, eles repetem. Essa fala aí que a gente acabou de ouvir um trecho do Bolsonaro, ela está todo dia na emissora. Ela está todo dia. Então, não pode passar batido. Acho que tem que ter, no mínimo, essa discussão de maneira muito séria, que a ação civil pública vai nos permitir discutir isso. Tem um momento em que o Ministério Público utiliza até uma fala do nosso colega aqui, César Calejon, do nosso colega do ICL Notícias 2, segunda edição, em que, num debate com o Rodrigo Constantino, assim, ele prega quase a morte de adversário político, ele repete essa cartilha que o Bolsonaro fala aí para os embaixadores, e o César fala, gente, se a gente continuar assim, se a emissora continua veiculando isso, pode levar a um estado de caos. Aí o trecho, Chico, tá aí o trecho na tela aí, ó, do pedido. Exatamente. Então, além do alerta do Calejão, foram infinitos alertas, né? E essa peça não significa que a emissora vai ser caçada, vai ser fechada amanhã. Não, ela está dentro do jogo da rede democrática. É uma ação, a justiça aceita ou não, a emissora vai ter defesa. A ação civil pública prevê, inclusive, também que a emissora veicule 6 programas, 6 boletins diários desmentindo o que disse. Então, a ação civil pública não é vamos fechar a Jovem Pan amanhã, não. A Jovem Pan vai responder. Teremos aí, no mínimo, uma grande chance para o debate dessa história, dessa ficção bolsonarista que pode tudo, que pode rasgar a Constituição, acordar, bom dia, vamos rasgar a Constituição, diante de um microfone. Não pode. Chico, deixa eu ler só o trecho para quem está ouvindo a gente pela rádio, não está vendo a imagem. É o trecho desse pedido, né, do Ministério Público Federal que diz: considerando a título de exemplo que na Jovem Pan, de 14/11/2022, o comentarista Rodrigo Constantino, na Jovem Pan News, afirmou que o presidente da República eleito pelas urnas não seria legítimo, mas sim, abre aspas, fruto de um malabarismo do Supremo, para então chamar agressões verbais sofridas por membros daquela corte nos Estados Unidos no dia anterior de legítimos. Algo que outro comentarista, o César Calejon, a expressamente indicar que ele estava com essas falas promovendo um estado de caos. Não é festa, né, Guilherme? Acho que algum controle a gente precisa ter em relação a veículos que sistematicamente promovem fake news, ataques à democracia, como a Jovem Pan tem feito. Eu estou muito com o que o Chico falou, assim, eu acho que no mínimo esse caso vai ser pedagógico para a Jovem Pan. Eu sinceramente acho que seria uma tristeza qualquer veículo ser caçado, mas eu acho que a Jovem Pan se despediu de ser um veículo há muito tempo. E falo isso com tristeza, porque foi uma rádio que teve uma história, né? Que antes de mergulhar nisso, teve uma história, inovou muito no radiojornalismo, teve um papel.
Agora, vou contar um episódio recente que eu tive com a Jovem Pan, para vocês verem como a situação é difícil. Uma fonte do Ministério da Cultura me passou a informação de que eles estavam pedindo a AGU para entrar na justiça contra a Jovem Pan, porque não vou me recordar o nome, mas enfim, um apresentador deles de um programa de entretenimento tinha noticiado, aspas aí no noticiado, que o Ministério da Cultura pagaria uma viagem de milhões, fala-se milhões, para artistas irem para Las Vegas. Não tenho certeza se o destino era Las Vegas, era um destino do estado que era Las Vegas, para um show da Beyoncé, em que seria homenageado Paulo Gustavo. Artistas brasileiros seriam pagos pelo Ministério da Cultura para ir a Las Vegas no show da Beyoncé para homenagear o Paulo Gustavo, gastando-se milhões. Essa era a notícia que o camarada tinha dado. E o Ministério da Cultura vinha desde a sexta-feira, essa fonte me ligou no sábado, vinha desde a véspera tentando contato com a Jovem Pan, tentando contato com esse apresentador, para dizer que isso era completamente falso, que não existia isso. E não estava nem conseguindo falar com a Jovem Pan. E aí eu publiquei essa informação no domingo ou na segunda de manhã, e aí a Jovem Pan me ligou no início da tarde de segunda-feira, um assessor de imprensa da emissora, dizendo pedindo que eu corrigisse a minha informação. Eu falei, desculpa, corrigir o quê? Né? Considerando que o que eu tô noticiando é exatamente isso que eu contei para vocês. Eu falei assim, não, porque o apresentador fulano de tal, ele fez hoje, ele gravou uma correção, ele gravou um vídeo dando o outro lado do Ministério, dizendo que o Ministério negava, mas ele sustenta a apuração dele, ele manteve a apuração dele. Na hora, aquilo me enervou de uma maneira, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu falei, olha, camarada, deixa eu te falar uma coisa, vocês têm que se dar o respeito. Você me ligar, você dizer, primeiro, que eu tenho que corrigir alguma coisa, o que eu estou noticiando é absolutamente correto. Segundo, vocês estão mantendo essa coisa absurda. Não é assim. Quem são os artistas? Cadê o contrato de pagamento dessa viagem? Ou quando vai ser essa viagem? Não pode o sujeito tirar isso, sabe-se lá da onde que ele tirou essa informação, quem passou para ele, em que esquina que ele encontrou um absurdo desse, porque não tem nem pé nem cabeça. E aí, quando contrastado com o fato que o Ministério está colocando, não existe nada, não existe isso, eu sustento a informação como se houvesse algum lastro nisso. E o assessor até no momento assim, se assustou, mas manteve o que provavelmente foi pedido a ele para fazer. E aí eu acho que contra esse estado de coisas que se instaurou na Jovem Pan, essa ação vai ser muito importante. Porque talvez devolva a Jovem Pan para a caixinha da normalidade do que é o jornalismo. Sim. Não dá para eles colocarem qualquer coisa, não dá para ter um Rodrigo Constantino no ar. Não dá. Não dá para ter o que se tornou Augusto Nunes, né, que foi um jornalista super importante, muito respeitado, e se tornou o que se tornou. Então, isso, eu acho que essa ação, eu espero que ela consiga devolver a Jovem Pan para uma normalidade. E que tomara que, caso isso aconteça, ela não volte no ano eleitoral a sair novamente de órbita, né? Para a gente amarrar aqui esse tema, Gui, é verdade. Eu vou pedir para colocar na tela só a fala do Milton Oliveira, só para contextualizar aqui para vocês também. Ele que é empresário e dono de uma rádio afiliada da Jovem Pan no interior de São Paulo, que ontem sofreu uma busca e apreensão, né, na terceira fase da Operação Lesa Pátria, porque ele admitiu num programa na rádio que tinha feito pagamentos para os golpistas irem a Brasília. Tá aí o que ele disse, gente, isso foi em abril de 2023, então ele fala assim:
Não tenho medo de assumir o que eu faço, está lá. Se eu tiver que ser preso porque ajudei patriotas a irem para Brasília fazer um protesto contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, não há problema nenhum. A gente tem que assumir os compromissos que a gente faz, eu não tenho medo da justiça. Pois bem, ontem, toque, Polícia Federal bateu na porta dele, né, Chico? Bateu na porta porque ele fez uma confissão. Tem dois caminhos que levam a Polícia Federal à sua porta, nesse caso da lesa pátria. Apuração da própria Polícia Federal ou confissões. Eu dei dinheiro para um ato ilegal, eu chamei a polícia para minha porta. Ele convidou a PF para um café da manhã, praticamente. Pois é. Convidou e recebeu. Vamos aguardar, então, as próximas notícias para a gente ver o que vai acontecer.